Olá a todos. Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre a inspiração divina da Bíblia. Será que a Bíblia é palavra de Deus? Ou é um livro como outro qualquer? Um manual de biologia, de física, uma matéria jornalística? Qual é o conceito realmente de inspiração bíblica? O que queremos dizer quando afirmamos que a Bíblia é palavra de Deus? E foi um livro inspirado por Deus. É preciso ter claro, em primeiro lugar, que o conceito de inspiração, na perspectiva cristã, não destrói a natureza do homem. Não podemos entender que Deus soprou no ouvido de cada autor sagrado que eles deviam escrever, que Deus ditou literalmente. Pelo contrário, a inspiração divina, que vem de Deus, ela se vale das faculdades do ser humano, da sua racionalidade, do contexto histórico, da língua utilizada em determinado contexto, dos gêneros literários, das narrativas. Como diz São Tomás de Aquino, né? A graça supõe a natureza. Então nós podemos afirmar que a Bíblia é palavra de Deus, escrita, expressa em linguagem humana. Porque não tem outro modo da gente falar de Deus a não ser usando a nossa linguagem humana. Santo Agostinho dizia que as palavras são um parto de necessidade. Um parto que é necessário fazê-lo. Nós não temos outro meio de falar de Deus, de falar das realidades divinas, a não ser usando a linguagem humana. Então podemos afirmar duas coisas sobre a Bíblia. Foi um livro inspirado por Deus, expresso por meio da linguagem humana. Então, é palavra de Deus, mas ao mesmo tempo, esta palavra de Deus ela é expressa numa linguagem aí humana. Por isso é preciso estarmos muito atentos a isso. Deus não destrói a natureza, mas se vale das faculdades, as faculdades com as quais ele criou o próprio ser humano. Então, é preciso estar atento para a gente não cair no fundamentalismo ou interpretar na Bíblia tudo ao pé da letra, né? É preciso estar atentos ao contexto histórico, à intenção dos hagiógrafos, né? Aqueles que escreveram, utilizando-se da língua, do contexto da sua época. É preciso estar atentos a tudo isso, para a gente não acabar por manipular o texto sagrado. Não podemos interpretar na Bíblia tudo ao pé da letra. Porque a Bíblia é um livro muito rico. A Bíblia possui uma multiplicidade de gêneros literários. É preciso estarmos atentos ao gênero literário de cada livro, ao autor, ao público, né, para quem ele fala, para quem ele se dirige, o contexto histórico da época. Porque a Bíblia é riquíssima. Nós encontramos vários gêneros, novela, poemas, dados históricos também. Enfim, é preciso considerar tudo isso, né? Porque a interpretação, essa inspiração divina não anula a nossa natureza, como eu já falei. Então é preciso investigar à luz também das ciências, né? À luz da linguística, da literatura, para a gente não cometer certos abusos, né, e manipular o texto sagrado. Existe no mundo de hoje, como em todas as épocas, muita manipulação. Muita gente usa a Bíblia para justificar terrorismo, por exemplo, justificar certas ideias que vão até contra a razão humana, contra o bom senso. Então, a Bíblia, apesar de ser um livro inspirado por Deus, mas ela contém verdades sobrenaturais que superam a razão, mas essas verdades jamais vão contra a razão humana. Ou seja, não são absurdas. São verdades que estão dentro de uma lógica de fé e que se vale também do poder e da contribuição que a razão pode oferecer neste sentido. O grande doutor da Igreja, Santo Agostinho, nos seus escritos, ele oferece um critério muito interessante. Ele diz que, quando lemos a Sagrada Escritura, devemos levar em consideração duas coisas.
saber identificar no texto sagrado o que é sentido literal e o que tem um sentido mais espiritual ou metafórico. É preciso perceber essas duas, identificar no texto. Nem tudo na Bíblia devemos interpretar no sentido literal, mas nem tudo também podemos interpretar no sentido figurado. É preciso aí um equilíbrio, é preciso aí uma prudência para que a gente não cometa erros na interpretação, para que a gente não diga o que o autor sagrado ou os autores sagrados não quiseram dizer, e a gente terminar por manipular o texto. Então fica essa regra aí, muito importante, né? A Bíblia foi inspirada por Deus, mas não a inspiração, por exemplo, como entendem os muçulmanos. Entendem que o profeta, né, que o anjo Gabriel soprou nos ouvidos do profeta Maomé todas as palavras que estão escritas no Alcorão. Não é inspiração bíblica e cristã, tem um sentido mais amplo, mais profundo e que considera, né, na sua mais alta estima e importância a dimensão histórica e racional do ser humano. Então fica aí essa dica, espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal e compartilhe aí o nosso vídeo. Espero que tenha ficado claro para vocês esse conceito da inspiração divina da Bíblia como palavra de Deus expressa numa linguagem humana.